O mundo, para aqueles que conhecem o seu princípio, foi um crime cometido pelos que entraram por uma parte da planície racional que não estava pronta para o progresso, e tudo veio descendo e se transformando no que está aí hoje. Então, somos todos criminosos, sofredores, expostos a todas as enfermidades, sujeitos a todos os males e condenados à morte. E pelo crime que cometemos, estamos aqui sujeitos ao sofrimento. Sofrem os recém-nascidos, as crianças, que nunca fizeram mal algum, sofrem os ruins, e sofrem os bons. Isso tudo, pela violação, pelo desrespeito, em prosseguir em uma parte, que não estava pronta, mesmo depois de sermos advertidos por repetidas vezes, e assim, esse mundo é consequência de uma transformação da sua forma original. Por isso, o ser humano não tem estabilidade, vive em constante metamorfose, muda de humor, muda de ideia, seu corpo sofre inúmeras mudanças, durante toda a sua vida. Levanta com um pensamento, e vai dormir com outro. A bondade é uma coisa passageira, dependendo da hora e do momento, ela desaparece. Tudo que parece bom, é simples aparência e por isso tudo passa, bom para uns e ruim para outros. Como bem diz o poeta, uma metamorfose ambulante. E ainda sujeito às intempéries da natureza, às vezes, com sol de matar, outras, com chuva de mais ou de menos. Ninguém pode com os poderes da natureza, com os terremotos, furacões, maremotos, enchentes, secas. Temos que nos harmonizar com ela, para ser amparado por ela. Da mesma forma que a natureza é, nós também somos, porque somos seus produtos, somos fabricados por ela. E aqui estamos sem saber qual a melhor forma de viver, o que fazer para viver uma vida com sossego, com saúde, com harmonia, e o pior, sem saber a causa dessa vida, e de tanto sofrimento, vamos vivendo, de acordo com a maré. Maré boa, uma vida boa, maré ruim, uma vida com muitos problemas. E ela não para, vive em constantes transformações, segue soberana com suas evoluções cósmicas, muda quando é preciso e necessário. Nós temos que acompanhar as mudanças e a evolução da natureza. Somos seus filhos, e não sabemos como interpretar e como nos comunicar com essa mãe. Estamos desligados da mãe natural, e por isso sem orientação, sem amparo e sem segurança. E o único modo de acompanhar a sua evolução e saber decifrar a sua linguagem está no desenvolvimento do raciocínio. Porque já somos feitos pela própria natureza com essa condição, temos 3 máquinas em nossa cabeça, 2 já foram plenamente desenvolvidas. A imaginação e o pensamento, necessários à sua época e, de acordo com a evolução do ser humano. Para seguirmos adiante na evolução, agora chegou a fase do desenvolvimento, da terceira parte da cabeça, que estava aguardando tempo de seu desenvolvimento. Nada acontece antes do tempo. Tudo obedece às diretrizes e determinações de nossa mãe natural. Então, para isso chegou o conhecimento que proporciona ao ser humano a mudança de um ser incapaz de definir a sua existência, para uma pessoa sabedora e conhecedora de tudo. E capaz de seguir a sua vida, em harmonia, com equilíbrio para enfrentar todos os obstáculos que se apresentam, porque está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional, de sua verdadeira origem. E sendo uma pessoa consciente de tudo, não irá culpar mais ninguém pelo seu sofrimento, porque vai entender que a culpa do sofrimento é de todos nós, e que devido à nossa desobediência, deixamos de ser puros, limpos e perfeitos. E caímos nesse mundo de matéria, com um corpo formado por ruínas reunidas, vivendo em constante transformação. Desenvolver o raciocínio é reverenciar a sabedoria divina, existente dentro de cada um de nós, que enxerga com os olhos da essência da vida, enxerga com os olhos de Deus, enxerga racionalmente. Pare de olhar para trás, você já sabe onde esteve, agora precisa saber para onde vai.